Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 13 de agosto, hoje é domingo, nós estamos no 19º domingo do tempo comum, dia do Senhor. Somos convidados, amados irmãos e irmãs, a acolher a palavra de Deus que hoje nos é confiada e, sobretudo, no dia do Senhor, nos reunirmos para celebrarmos de fato a Eucaristia, a comunhão, a reunião de irmãos. Então, se você ainda não foi neste dia, na Santa Missa, e tem a oportunidade de ir, não deixe de viver então esta graça, de estar na presença do Senhor, de acolher aquilo que Ele nos tem a oferecer, o alimento da sua palavra e o alimento do seu próprio corpo na Eucaristia. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, quando ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Contamos ainda, amados irmãos e irmãs, com a primeira leitura do livro dos Reis, o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9, depois os versículos 11 ao 13. E o que nos fala este livro, esta passagem, este trecho? Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. Eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida: "Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar." Então, todos nós somos convidados, amados irmãos e irmãs, a ouvir o Deus que nos chama, o Deus que nos ama, o Deus que nos convida a estar em sua presença. No dia de ontem, sobretudo na primeira leitura, nós ouvíamos aquilo que é, poderíamos dizer, um canto central da vida, então, de fé. O Shema Israel, escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Então, ouvir o que o Senhor nos diz. E aqui fala, amados irmãos e irmãs, do Deus que vai passar. Primeiro vem um vento forte e impetuoso que destrói tudo. Depois, amados irmãos e irmãs,
aparece um terremoto, logo após o terremoto, o fogo, depois do fogo, uma brisa bem leve, suave. E então Elias cobre o rosto com o manto, porque Deus se encontrava de fato na brisa leve. Isso, de certa forma, já nos dá um pouquinho sentido da presença de nosso Senhor Jesus Cristo no barco que estava agitado pelas ondas. A presença, a brisa leve e suave. O Salmo 84 nos traz como refrão: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Que o Deus da vida nos conceda a sua salvação. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo de 1 a 5, que nos diz: irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e na minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor dos meus irmãos e de minha raça. Eles são os israelitas. Então, Paulo diz: a eles pertence a filiação adotiva. Então foram os primeiros eleitos, foram os primeiros escolhidos, descendentes do povo de Deus. Mas Deus, em seu amor, benevolência, voltou o seu olhar também para cada um de nós, os gentios. E Paulo é de fato, amados irmãos e irmãs, o apóstolo dos gentios. Ele faz com que o evangelho saia de fato da Palestina e alcance os confins do mundo. E o evangelho, por sua vez, amados irmãos e irmãs, é uma síntese, poderíamos assim dizer, sobretudo da primeira leitura, uma atualização dentro da vida e ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Elias, que sobe no monte e espera o Deus que vai passar e o identifica em uma brisa leve. Não é no terremoto, não é no vendaval, não é no fogo, mas na brisa leve e suave. Aqui, na segunda leitura, nós podemos destacar, amados irmãos e irmãs, o Deus que voltou o seu coração amoroso para com os seus. É o Deus que não se faz indiferente e vai ao encontro do seu povo. Por fim, o evangelho que nós ouvimos, então, é um relato conhecido por nós, muito significativo, amado irmão, amada irmã, e fala, sobretudo, desta experiência de Jesus que caminha sobre as águas. Vamos, então, mais ou menos reconstruir aquilo que nós acabamos de ler do Evangelho. Então, realizou-se a multiplicação dos pães. Jesus pede para que os discípulos possam ir à frente, atravessem o mar, enquanto ele vai despedir as multidões, para que possam retornar para casa. Quando Jesus termina de despedir as multidões, ele sobe ao monte para rezar. E ali permanece em oração. A noite chega, o barquinho já está longe da margem e está em meio a uma tempestade. Os ventos são contrários e a água começa a querer afundar o barco, aonde está Pedro. Então, tenhamos a imagem do barco de Pedro como a nossa igreja, muitas vezes sacudida pelos ventos contrários e tantas realidades. Pelas 3 da manhã, Jesus vai andando em direção, então, ao barquinho onde está São Pedro, o Deus da vida, que vem pisando, vem caminhando sobre a água. Sobretudo na época, era considerado o mar como um lugar revolto, aonde se encontrava o mal, vamos assim dizer. E, com toda certeza, Jesus é aquele que é maior do que o mal, ele vem caminhando. E conforme ele vai chegando, os discípulos ficam assustadíssimos. É um fantasma. Pedro toma iniciativa, depois de ouvir Jesus que diz: coragem, sou eu. E ele diz: Senhor, se és tu, permita que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. Então nós percebemos aqui, amados irmãos e irmãs, uma síntese do discipulado. São Pedro é esta figura do discípulo que
diante da presença do Senhor, tem ânimo e coragem para ir ao encontro dele. Jesus diz: vem, ou seja, vem ao meu encontro. Pedro começa a caminhar sobre a água, mas o vento faz recordar que ele é frágil, pecador, e assim ele começa a afundar nas águas. De repente Pedro, então, vendo Jesus à sua frente, ele grita: Senhor, salva-me. Algo que possivelmente São Pedro tenha gritado é justamente o nome de Jesus, porque Yeshua significa Deus salva. Então Pedro grita com toda certeza para que possa ser salvo. O Deus da vida nos salva, o Deus da vida nos resgata, o Deus da vida não é indiferente para conosco. Jesus estende a mão, levanta, reergue São Pedro e eles vão caminhando para o barco. Quando Jesus entra no barco, a tempestade cessa e de repente vem uma calmaria. A brisa leve onde Deus se encontra agora se faz presente na barca de São Pedro, ou seja, na Igreja de Cristo. Muitas vezes queremos sinais extraordinários, muitas vezes buscamos milagres mirabolantes, mas Deus quer se revelar na brisa leve e suave, na sua presença amorosa e silenciosa. Enfim, o Deus da vida quer nos encontrar em sua morada, aonde Ele está constantemente nos esperando no tabernáculo. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que assim como Pedro possamos dizer: Senhor, se és tu, permita-me ir ao teu encontro, ouvir a voz do Senhor que diz vem, mas que tenhamos a capacidade de, olhando nos olhos do Senhor, olhando para Jesus Cristo, ter então a confiança de ir ao encontro dele, para que não afundamos no mar revolto, enfim, muitas vezes na realidade do pecado. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.